Aleluia, bom dia, graça e paz. Você está bem? Está feliz com Jesus? Alguém pode tirar Jesus da sua vista? Você pode perder Jesus da vista se você começar a olhar para homens. Mas olhando firmemente o autor e consumador da nossa fé, nós conseguimos vencer, porque Ele venceu e nos fez mais que vencedores. Amados, eu creio que esse ano que começou, já está aqui já 15 dias, não é isso? 15 dias de 2023. Ele já demonstrou para nós que se a gente não for excelente com as coisas de Deus, a gente vai falhar, a gente vai faltar, a gente vai quebrar e a gente vai errar com as coisas da vida. Mas eu creio que a palavra de Deus é suficiente para me guiar e guiar você também. Essa é a parte mais principal, primordial que nós temos de conhecer e ouvir a voz de Deus. É lendo a palavra de Deus. Eu quero te chamar a atenção para coisas que parecem ser coisas tão simples de relevar. As pequenas coisas, ou as pequenas raposas, destroem todo o vinhedo, né? Essas raposinhas, coisas pequenas, falhas pequenas, que a gente tem e às vezes se acostuma com ela. Tira isso da tua vida. Tua vida é uma vida de excelência. Lembra que você recebeu graça sobre graça? Poder disponível da parte de Deus, para não por merecimento, mas porque Ele deu de graça, porque Ele quis nos capacitar a ser frutíferos e excelentes no que fazemos. Então, 2023, você que é verbo da vida Vitória, vai começar a discernir entre o que é ruim e entre o que é bom, entre o que é certo e entre o que é errado, e escolher o que é certo, escolher o que é bom, andar à altura do seu chamamento. Nós fomos chamados com santa vocação, nós fomos chamados com um chamado poderoso de representar Cristo. Cristo não é falho, Cristo não é fraco, Cristo não é dependente das coisas do mundo, mas Ele, dependendo do reino dos céus, fez as coisas do mundo funcionar. Eu creio que o Brasil é uma nação cujo Deus é o Senhor. Eu queria que você acreditasse nisso também. Declare sobre a sua casa, sobre a sua vida, que Cristo é Senhor. Ele não é só Senhor porque Ele é aquele que está sentado no seu mais alto e sublime trono. Ele é Senhor porque Ele teve por direito, Ele pagou o preço. Ele comprou a nossa vida. Nós somos possessão sua, é herança sua aqui na terra. Ele pagou um preço muito alto para eu viver de qualquer jeito, para eu fazer qualquer coisa, de qualquer modo. A Ele seja toda a glória, todo o louvor, toda a excelência. Diga, o pastor não acordou com o pé esquerdo. Me ajuda aí. Diga, pastor, parece que o senhor acordou com o pé esquerdo. Não foi. Mas não foi. É que todo dia eu estou ficando com mais raiva do pecado. Todo dia eu ficando com mais raiva da mediocridade. Quer ficar igual a todo mundo? O T.D. Jake, né? Nosso avôzão. Cara, é uma excelência no que fala, no que faz, e seu ministério estabelecido. Ele diz, quer ser como todo mundo, quer ser aceito por todo mundo, seja medíocre. Nós não fomos chamados para mediocridade. Nós fomos chamados para andar em lugares altos, de excelência. O nível do céu é mais alto. Quem lembra dos pensamentos de Deus? Pensamentos altos, caminhos em que Ele mesmo disse, Jesus, eu sou o caminho. Quer andar em caminhos altos? Anda como eu ando. Faz o que eu faço, fala como eu falo, age como eu agiria. E tem alguém que já escreveu no seu lugar, o que faria Jesus? Como eu responderia ao chamado do Pai, ao propósito do Pai, se eu fosse aquele que está representando o Pai? Acho que tem algo errado nessa pergunta. Se eu fosse? Não, nós somos. Hoje nós somos aqueles que representam o reino dos céus aqui em Vitória de Santo Antão. Você acredita nisso? Você acredita que seu jeito de vestir, seu jeito de falar, seu jeito de andar está sendo observado por pessoas que não acreditam em Deus para criticar a Deus? Mas aquilo que eles criticam vão ver em você excelência e vão ter que se arrepender, pedir perdão e voltar-se para a excelência do Deus a quem você serve. Por causa da qualidade de vida que você tem, e isso independente do dinheiro que você tiver no bolso, Deus vai fazer você próspero. Se você andar nos caminhos, se você não for remisso naquilo que você faz,
Sabe, a gente começou falando sobre a verdade de Deus está estabelecida para sempre. Deus a estabeleceu, Deus a colocou como meta, Deus a colocou como parâmetro. Deus não negocia a verdade, Deus não negocia os seus princípios. Deus ordena do mais altos céus que o povo que se chama pelo nome dele, que se arrependa das suas práticas pecaminosas, que clame a ele pelo perdão, que seja aquele que fica na brecha pela nação, pela família, pela cidade, para dizer restitui, porque não vai haver restituição enquanto não houver uma parte da gente de arrependimento, de reconhecimento de falhas. E aqui eu não estou lançando condenação, porque quem está em Cristo aqui, você já tem sobre a sua vida Romanos capítulo 8, funcionando, porque aquele que está em Cristo, ele tem uma lei que opera na vida dele, a lei da liberdade, mas não lei da libertinagem, não lei da mediocridade. Essa liberdade para quem Cristo conquistou e para nós, ele conquistou, foi para que andássemos em excelência, em níveis onde as coisas que a gente está fazendo, amanhã tem que ser melhor. Há uma concordância aqui? A Bíblia diz que quando dois concordam a respeito de qualquer coisa, vai ser estabelecido na terra, porque no céu já tem concordância. E quem acredita que isso aqui é a palavra de Deus? Isso que eu estou dizendo, afirmando, nem citei os versículos, mas o que eu estou falando está alinhado com a palavra de Deus. Deus opera na unidade, na união. Deus opera a bênção e vida para sempre. Se está acontecendo alguma coisa de morrer, de falhar, de não continuar, de abortar-se os projetos, cuidado, talvez não estejamos fazendo com união, com unidade, com o mesmo propósito, a mesma forma de falar, a mesma forma de pensar. E eu já quero abrir, que bênção que o Espírito Santo me lembrou. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Esse texto eu lendo ele, eu ouço a voz do que tanto falava, pastor Bud, o fundador desse ministério. É literalmente você ouvindo, e não foi ele que escreveu. Você ouve a voz dele, ele lendo esse versículo, como algo que traz a unidade do corpo de Cristo, o pensamento para esse ministério. O que fez esse ministério crescer e avançar foi a fidelidade do homem de Deus em pensar aquilo que Deus queria que pensasse e falar aquilo que Deus disse para ele falar. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Vamos ler antes do 9. Fiel é Deus. Quem concorda com isso aqui? Fiel é Deus, pelo qual, pela fidelidade desse Deus fiel que te chamou. Para quê? Para a comunhão, para a concordância, para andar junto. De seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E o versículo 10, Paulo está escrevendo aqui, inspirado pelo Espírito, dizendo: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões ou divisões. Antes, sejais unidos em uma mente, um mesmo pensamento e um mesmo parecer. O mesmo jeito de pensar vai fazer o mesmo jeito de falar. E aqui Deus não está criando robozinhos, marionetes, manipulados, não. Deus está orientando a falar a mesma verdade que Ele fala, porque é a verdade estabelecida por Deus, que é a última instância. Ela é que está estabelecida, é ela que é a última palavra, é a palavra de Deus. Por isso Ele ostenta esse status, divindade. É o único que é Deus. É o único que é verdadeiramente Deus. O único que tem todo o poder e detém todas as coisas na palma da sua mão. É o único que, ao olhar sobre a terra, ele consegue ver e ouvir e entender todos os corações, todas as orações. Esse é o único Deus que, olhando para nós aqui em Vitória, está escutando também o povo lá no Japão. É o único que está observando as intenções do coração de nós aqui em Vitória, como está em qualquer outro país do mundo, observando, olhando a intenção do coração e pela palavra julgando, discernindo as intenções.
Eu creio que você quer crescer. Eu creio que você quer avançar em Deus. Eu creio que você está crescendo. Ao ouvir a palavra de Deus, você se está expondo a palavra da verdade. A genuína semente a qual Jesus lança sobre seu coração. E se você, com um coração humilde e ensinável, rejeitar as suas convicções pessoais para aceitar a convicção da palavra de Deus, você vai ser persuadido, convencido pelo Espírito Santo da verdade. Você está entendendo isso aqui? E amados, o diabo, ele é ladrão, mentiroso, enganador. Todos os adjetivos pejorativos cabe a ele. Tudo que não presta, tudo que traz divisão, tudo que traz confusão, tudo que não traz certeza, tudo que é engano, vem dele. E infelizmente, desde o princípio da igreja, alguns se tornam corpo para manifestar os enganos do diabo até no meio dos santos. E eu quero que você se limpe dessas coisas, em nome de Jesus. Se livre dessas armadilhas que o diabo coloca como sugestões lícitas. Jesus nos ensinou que, em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas, porque um dia que eu viro para fazer as coisas de Deus, eu tenho certeza que Deus está virado para fazer as minhas coisas acontecerem, porque quando eu entro no propósito, Deus se levanta para defender o propósito dele, criado por ele mesmo, para que eu viva, para que você viva. Sua vida vai dar certo. Se não deu até aqui, quando você entende a palavra, e a palavra é libertadora, você vai ser um sucesso onde você estiver. No nível da classe social que você tiver, Deus vai te fazer brilhar como uma luz em meio às trevas. Se você crer. Se você abraçar a verdade da palavra como um estilo de vida. Fé é um estilo de vida. Fé é a única coisa que move a Deus. Necessidades não movem a Deus. Necessidades devem ser apresentadas a Deus, cridas que Ele vai ser o seu pastor, nada vai lhe faltar e você vai viver abundantemente. Porque Cristo veio para dar vida e vida com abundância. O escritor Paulo, mais uma vez em Romanos, ele diz que aqueles que receberam o dom da justiça. Quem recebeu o dom da justiça aqui? Por meio de Cristo nós recebemos isso. Por meio de Cristo nós recebemos uma vida nova. Por meio de Cristo nós somos justiça de Deus. Os que receberam o dom da justiça vão fazer o que na vida? Reinar. Não sei se você gosta de estudar sobre monarquias. Está aqui Gabriel, ele pode ensinar sobre algumas, né? Acho que ele leu algumas, decoradas, né? De folhetim. Não, Gabriel é formado em história, então ele pode te explicar mais sobre isso. Mas as monarquias, os reis não pediam, rei decidia. A palavra de rei é lei. Jesus Cristo é rei e Senhor. Você foi inserido no corpo de Cristo, você é parte do corpo do rei. Por isso, quando você recebe a vida de Cristo, você recebe o dom da vida para reinar, para governar, para dominar as situações. Ei, você não vai mandar na vida dos outros, você vai mandar na sua. Eu me lembro do pastor Buddy, e eu estava vendo no final do ano, várias vezes essa ministração, ele explicando sobre umas situações que aconteciam no verbo da vida de pessoas que conheciam a palavra da fé, que recebiam a cura pela fé, que recebiam a posse das coisas pela fé, e estavam morrendo. Morreram cedo no seu chamado. Caíram literalmente, espiritualmente, e também morreram fisicamente, alguns até bem na igreja, ministros da palavra. E ele explicou o porquê. Você sabia que na sua Bíblia existe o capítulo 11 de 1 Coríntios? Aquele mesmo, a partir do 23, que a gente lê na Santa Ceia. Aquele texto é tão poderoso que faz com que eu e você sejamos tementes a Deus, nas coisas concernentes da igreja. Eu devo discernir o corpo de Cristo. Você deve discernir o corpo de Cristo, tem entendimento. Eu não estou sozinho nesse mundo, largado na minha vida, amando eu. Não, eu sou comprado. Eu sou filho de Deus. Eu sou servo de Deus. Eu existo para louvor da glória de Deus, não para louvor da minha glória. Ei, a minha glória vai chegar ao tempo dela. Mas se eu servir ao Senhor com toda a inteireza, com intencionalidade, essa é a palavra que eu estava procurando.
com toda a intenção do meu coração. Ele, a seu tempo, vai me levantar para aquilo que Ele quer diante dos homens. Você entendeu isso? Vou explicar melhor. Submeta-se àquilo que Deus está te dando agora, para esse momento, que talvez pareça a você algo humilhante, porque Ele, a seu tempo, vai te levantar, vai te colocar na posição de destaque, vai fazer com que você seja cabeça e não cauda, vai te colocar sob ordens dEle mesmo, e você vai direcionar o projeto de Deus naquilo que Ele te chamou. Mas não corra a carreira de ninguém. Amém. Eu não corro a sua carreira, você não corre na minha. E como aqueles irmãos em Cristo, que estão correndo lá na raia, quem já assistiu Olimpíadas aqui? Acredito todo mundo. Aqueles atletas nas suas raias, se um atravessar na frente do outro, é um acidente, ele vai ser penalizado, ele vai atrapalhar a carreira do outro e vai ser atrapalhado também. Mas se você correr cada um no seu chamado, cada um na sua raia, não é cada um no seu quadrado, é cada um no seu chamado, cada um no propósito a qual Deus chamou. E eu quero dizer para você, desde o mais novo, Dom Alejandro, ao mais velho, Dom Cláudio, sejam observadores do propósito de Deus para a sua vida. Como? Buscando. Sabe, talvez um homem de Deus, guiado pelo Espírito Santo, chega e te dê uma palavra profética e te diga: eis que eu te digo que tu és profeta, tu és pastor, tu és evangelista, né? Mestre, tu és a quarta divindade. Não, não é isso, não vai ter esse negócio. Algumas vezes Deus vai levantar alguém para te falar especificamente sobre o seu chamado específico, mas o chamado é desde o ventre. Ele nasce com você. E você vai, do jeito que você vai aprendendo o beabá, para saber andar, para saber comer, para saber o que fazer, você precisa crescer espiritualmente em Deus, para saber qual é o teu chamado, qual é a posição no corpo de Cristo que Ele te chamou, qual é a posição que Deus quer que você faça, qual é o chamado específico, se é na parte de socorros, se é lá nos 5 dons ministeriais, se é em qualquer área do corpo de Cristo. Você precisa saber, porque Deus tem essa informação para você. Talvez os pastores, os líderes não consigam compreender, discernir o seu chamado específico. Mas você tem que ter essa consciência. E uma das dicas para que você tenha essa consciência é aquilo que te incomoda. Aquilo que você olha e diz: está meio mais ou menos isso aí. Se fosse eu faria assim. Talvez Deus já esteja dando a luz aí para você sobre o que Deus está falando para você ser. Um solucionador do problema naquilo que você está vendo o problema. Seus olhos são olhos excelentes, diga amém. Diga: meus ouvidos, os meus olhos e a minha boca são excelentes. Diga: eu não falo do defeito, eu sou a solução. Quando a gente pensa sobre isso, a gente vai olhar para o serviço da igreja local, para o serviço em casa, para as coisas do trabalho, para tudo que a gente foi chamado para fazer, para ser excelente. 2023 está nos chamando para um nível mais alto, não é um salto mais alto. Se você conseguir, as irmãs, né, 15 centímetros, 20 centímetros, sei lá quanto você vai conseguir calçar, desde que você suporte, calce. Mas Deus está chamando você para calçar as sandálias das boas notícias. Sair na rua de casa e dizendo: você já ouviu a iniciativa Salvação? Você conhece essa iniciativa? Deus já vingou os pecados do homem em Cristo, e você pode ser chamado para a Liga da Justiça e entrar no clube dos heróis de Cristo, os heróis da fé, aqueles que praticam o conhecimento da palavra todos os dias e conquistam pela fé todas as coisas. Já se acordou pensando assim? Uma coisa tão simples, né? Parecia uma brincadeira, mas a gente já faz isso. Essa rua, amados, de meio-dia, durante a semana, é tanto adolescente, tanto jovem, que às vezes estão perdidos até na identidade deles. Cheios de conhecimento de matemática, acredito que sim, matemática, português, geografia, essas coisas que se ensinam na escola, e também tão perdidos na identidade. Tanta facilidade de informação em tão pouco caráter.
Quando você, que é luz, professor, enfermeiro, médico, sei lá, operador na área de indústria, né, de produção, seja onde você estiver, seja luz. O Alexandre trabalha em câmara fria, né? Veste aquele roupão, tal, bota balaclava e tudo mais, fica todo revestido para não congelar lá dentro da câmara fria. Mas pensa sobre isso. É um ambiente que ele não foi criado para ser, e ele se veste e se adequa para entrar. Foi assim com Cristo. Nós não éramos adequados à luz divina, porque o homem sem Deus, se acessasse a visão divina, se visse a face de Deus, o que é que os profetas diziam? Ai meu Deus, que eu vou morrer, eu vi a face do Senhor. Né? Foi assim que Isaías falou? Jeremias, quando disse, eu vi aquele que parecia com uma forma do homem, era o filho do homem, ele era o Deus, aí eu caí como morto. Carne, naturalmente, não aguenta a presença física de Deus, manifesta. Mas você e eu fomos regenerados no Espírito. Podemos carregar toda a suficiência de Deus por meio de Cristo dentro de nós. Mesmo agora, por Cristo, somos revestidos. Lembra dele, todo revestido, para poder entrar num ambiente que não era o dele? Agora nós somos revestidos em Cristo para entrar num ambiente espiritual como autoridades. Revestidos em Cristo para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Ele foi tão capacitador da parte de Deus para mim e para você, que aquilo que Ele disse que nós deveríamos fazer, Ele mesmo faz por meio de nós. Porque o tanto querer quanto realizar é Deus em nós. Agora, como é que Ele faz isso através de mim? Eu me submeto à vontade dEle. Eu me submeto ao pensamento dEle. Sabe, amados, a Bíblia diz que Deus quer que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento dEle. Tem pessoas na sua casa que talvez não conheçam a Deus e vão conhecer a Deus através das suas ações, das suas palavras, das suas decisões. Sabe, tem parentes nossos que ainda não aceitaram Jesus porque estão esperando uma manifestação da glória dos filhos de Deus. A natureza geme e aguarda com expectativa, como aquele prêmio da Mega Sena do final do ano que o jogador apostador aposta e vai ouvir os resultados, né? 01, 76, sei lá como é que ele vai dizer lá a sequência. E o cara fica na expectativa de acertar ou não. É assim que está a criação hoje. Nasceu Cláudio em Cristo. Vamos ver se ele manifesta a glória de Deus. Nasceu irmão Josenilton. Vamos ver se ele manifesta a glória de Deus. Nasceu Alexandro em Cristo. Vamos ver se ele manifesta a glória de Deus e fica com expectativa olhando. Ele vai dar certo ou vai dar errado? Ele vai ser um sucesso para louvor da glória de Deus? Ele vai ser mais um crente que vacilão, mais um que cai, mais um que erra, mais um que se mistura e fica camuflado no meio do povo. Deus não nos chamou para ser multidão. Por mais que sejamos muitos, de várias tribos, línguas e nações, um povo incontável que vai chegar nos céus cantando o novo cântico do Cordeiro. Mas você não é multidão. Você é discípulo, você é aquele diferenciado que faz diferente de todo mundo, porque Deus com você, sozinho contra o mundo, faz você ser maioria. Deus faz com que a unção dele venha sobre nós, para que sejamos como bois selvagens. Para quê? Para despedaçar todo o jugo, para quebrar toda a mazela, mandinga, olho gordo, sei lá o que possa inventar aí, contra toda a hoste do inferno. Você foi ungido para vencer. Então, acabou-se aqui diante de nós as nossas desculpas. Se eu penso como Deus pensa, se eu falo o que Deus fala, eu preciso andar no nível que Ele me chamou para andar. Isso é sério? Isso é muito sério. Isso é um chamado de Deus nos centrando novamente, como alguém que está dizendo de novo, dê 2 passos atrás, porque você pulou uma casa. Volte, olhe de novo, siga as regras e comece a acertar. A igreja do Brasil, geral, não denominacional, mas a igreja de Cristo, precisa acordar para o poder que tem, para a autoridade que tem, dando a César o que é de César, mas principalmente dando a Deus o que é de Deus.
Diga, o meu coração é do Senhor. Se você nunca fez isso, literalmente, para que alguém ouça, faça isso agora. Diga, Senhor Jesus, eu te recebo e te entendo agora como meu Deus, meu Salvador e meu Senhor. O que você falar, eu escuto. O que o Senhor mandar, eu faço. Diga, e eu creio que essas palavras ditas não vão ecoar para o vazio, mas são vida. Amém? Isso é um estilo de vida. Eu decido me submeter ao senhorio de Cristo, para ser igreja, para ser corpo, para ser família, para defender com toda a minha força os princípios e valores que Deus defende. Aleluia. Aleluia. Vamos ser guiados. Aprenda, Cláudio, a ser guiado. Aleluia. Romanos capítulo 8. Vamos lá. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Quem entende que a palavra de Deus é uma lei, são os mandamentos de Deus, é a constituição do reino dos céus aqui para mim e para você, escrita, para que a gente entenda como se comportar. No capítulo 7, antes da gente chegar logo no capítulo 8, capítulo 7, versículo 14, diz, Paulo falando sobre a lei, ele diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu, na carne, ou carnal, sou vendido para o pecado, ou fico rendido sob o peso e jugo do pecado, na carne. Mas Cristo, amado, nos libertou dessa lei, nos tirou da lei do pecado, do juízo, trazendo luz para o nosso entendimento e salvação. E Ele nos faz agora, no capítulo 8, a gente vai para lá, versículo 1, dizendo assim a palavra de Deus, portanto agora, hoje, nesse instante, agora mesmo, nenhuma condenação há, ou culpa, ou juízo da parte de Deus, para os que estão em Cristo Jesus. E a ênfase está em Cristo Jesus. E isso se refere ao batismo e morte de Jesus, né? Ou batismo na morte de Cristo. Fomos com Ele lá na cruz, fomos mortificados com a sua morte, nós fomos ressuscitados com a sua vida. Amém? Que não andam segundo a carne, aquela lei que prendia Paulo, que Paulo disse, há uma lei do pecado que se chama instintos egoístas, que levam para toda concupiscência, todo desejo desenfreado. Nesse ambiente carnal, eu tenho dissensões, divisões, ciúmes, algumas palavras mais antigas, né? Porfírias, sem parcimônia, sem domínio próprio, né? Essa parte da carnalidade, Cristo matou lá na cruz do Calvário, diga amém. E Ele nos trouxe uma novidade de vida, amém? No Espírito, para influenciar agora a carne. E Paulo também diz que a carne e o Espírito militam um contra o outro. O Espírito tem uma vontade, que é obedecer e amar a lei de Deus, obedecer e praticar o que a palavra de Deus diz, te fazer acordar cedo, dobrar o joelho e primeiro falar com Deus, do que ligar para aquele agiota e dizer, eu estou devendo, eu vou ter que comprar a juros. Eu sei que você não faz isso, eu estou só falando de coisas que eu fazia, que graças a Deus, Deus me libertou. É outra igreja, outro ambiente, aí a gente está tratando para que a gente não caia. Amém? A gente está andando em excelência. O primeiro pensamento é, se eu cair em algum erro e dívida, em alguma situação financeira que está me constrangendo, eu peço perdão a Deus por não gerenciar direito aquilo que Ele me deu na mão e faço a partir de agora, tudo em conformidade com o que a palavra diz.
nos princípios corretos? Porque o Senhor é meu pastor e nada me falta. Mas eu não devo quebrar os princípios do pastor, que me coloca dentro do seu redil, do seu ambiente e com os princípios para prosperar. Quer ser próspero? Seja um dizimista e ofertante. Dê ao Senhor as primícias. Na sua igreja, seja bem-vindo se assim o quiser, mas na igreja do Senhor. A casa do tesouro do Senhor. Sabe, algumas pessoas estão brigando hoje, se estapeando, aparece um monte de coach, né, de internet. Vou te ensinar a mexer com os valores da bolsa. Vou te ensinar a dobrar a sua renda. Vou te ensinar a fazer isso. E a Bíblia já fazia isso, dizendo: trazei a casa dos tesouros tudo que é do Senhor, dando a Ele a primazia, as suas primícias, oferecendo a Ele a sua oferta alçada, oferecendo a Ele, não à igreja, oferecendo a Deus, e Deus, que é o dono da igreja, faz a manutenção da igreja, por meio de mim e de você. Que interessante, né? Eu não estou dando a homens, eu estou dando a Deus, e porque eu estou dando a Deus, homens são beneficiados. Isso é coisa para se conversar, coisa séria para se conversar. Se eu pratico o que a justiça de Deus está dizendo, mas a minha carne faz assim, que valor alto é esse que eu vou dar? Engraçado que nas chamadas, né, do vídeo do seminário de verão, está o pastor Júnior pregando sobre a alegria do dar. Sabe, porque realmente a gente fica constrangido quando vai dar algo que chega como algo surpreendente na nossa mão. Devolver ao Senhor as primícias e a honra devida. A gente olha para o valor, o tamanho da semente, e esquece de olhar o tamanho da colheita. Que o texto lá em 2 Coríntios está dizendo que se põe pouco, colhe pouco, mas se põe muito, colhe muito. E não é questão de barganha, é questão da movimentação do próprio reino de Deus. Foi Ele quem colocou esse princípio: se planta, colhe. Você entende isso? Mas vamos voltar para o texto aqui. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui eu vou fazer mais um parêntese. O Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 63, Jesus diz: as palavras que vos tenho dito são Espírito, são Espírito, são Espírito, são Espírito e vida. Como é que eu vou viver segundo o Espírito? Ouvindo, aceitando no coração, falando e praticando a palavra. Isso é andar no Espírito. Talvez alguém já fora guiado, e eu já vi muitos milagres acontecerem assim, um movimento dos céus, um avivamento e curas espontâneas no ambiente da igreja. Ou até o profeta se levantar, o homem de Deus que está ministrando, seja lá quem for, a mulher de Deus também, tocar na pessoa e a pessoa ser curada, simples assim. Mas a melhor forma de você ser guiado, ser dirigido e andar segundo o Espírito é praticando a palavra. Você não é mais guiado segundo seus pensamentos. Você é guiado agora pelos pensamentos de Deus. Por isso, Romanos 12 está dizendo que eu e você devemos nos transformar no nosso entendimento. Não nos conformar ou tomar forma como todo mundo. A nossa mãe já dizia na sua sabedoria popular: você não é igual a todo mundo. Você não é todo mundo. Aí Jesus vem e muda você para não ser igual a todo mundo. Você é igual a Deus. Eu pensei que você ia ficar feliz sobre isso. Sua natureza agora é a natureza divina. Sua família é a família de Deus. A sua realidade espiritual é que você precisa saber disso, porque o diabo já sabe. O diabo já sabe que você é Deus. Corpo de Cristo. Filho de Deus. Deusinho é? Tem a natureza divina. A mesma autoridade do Pai está sobre a sua vida por causa de Cristo. O nome de Jesus já está escrito no seu nome. Foi que o cartório não colocou ainda o acréscimo. Seu nome, meu nome é Cláudio Pedro de Souza, posso acrescentar Jesus Cristo. Eu me identifico com Cristo, né? Tem essa agora, né?
Eu me vejo como Cristo. Se veja assim. As pessoas estão vestindo-se de identidades erradas. Se vista com a identidade certa, conquistada pelo Senhor da glória. Quando você for se identificar, diga: eu sou de Cristo. Gênero, divindade. Outra categoria, status, filho de Deus. Mais outro status, co-herdeiro juntamente com Cristo. Capacitado para fazer obras maiores, mas pelo menos fazer as mesmas coisas. Porque eu ando no Espírito. O mesmo Espírito de Cristo. É esse Espírito Santo que está aí dentro de você. Foi Ele que te recriou, é Ele hoje que habita dentro de você, é Ele quem manifesta e te lembra as palavras de Cristo, é Ele que dá o testemunho de que você é filho e filha de Deus, é Ele quem te guia a toda a verdade. Andando segundo o Espírito, praticando a palavra, porque a lei do Espírito, a ordenança do Espírito, a constituição que rege o sistema do Espírito, de vida, em Cristo Jesus, livrou-me e te livrou também daquilo que naturalmente te constituía preso, naturalmente te constituía cativo do pecado, preso pelos aguilhões, acusado pelo diabo todo dia, todos os dias levantando-se em condenação, todos os dias sendo aqueles que eram como filhos da ira. Diga: graças a Deus por Jesus Cristo. Que Ele nos livrou dessa condenação e nos colocou no amor de Deus. Tirou-nos do império das trevas e nos colocou no reino do seu amor. Um amor de justiça, paz e perdão. E alguém já fez esse refrão, né? No qual o nosso rei é Jesus. Porque nós somos o povo a quem Deus libertou. Aleluia. Sabe, nós precisamos entender isso. Essas coisas parecem redundantes, vai e volta, né? Todas as vezes que eu estou praticando alguma coisa errada, eu tenho que voltar para o perdão e voltar para o primeiro amor. Deus é especialista em restart. Deus é especialista em fazer de novo as coisas darem certo. Se 2022 não deu certo, 2023 está novinho, zerado bala, cheio de gatilho para você disparar naquilo que Deus quer. Se você quiser. Porque se você quiser ouvir a voz de Deus e obedecer, você vai comer o melhor do céu. É assim? Não, é o melhor dessa terra. Amém, Espírito Santo. Eu creio que isso é uma palavra profética, uma direção profética. Incline os seus ouvidos para o que Deus está dizendo nesses dias e se prepare para viver os melhores anos da sua vida. Deus é aquele que falou lá em 2010, 2009, voltando todos os anos, sobre crescimento e avanço da igreja. É a mesma disposição, porque Deus não muda. Deus quer avanço, crescimento, rompimento, aceleração, muito mais, mais e mais, tudo isso, bênção sobre bênção, graça sobre graça, aceleração para você correr 10 anos em um dia. Deus prometeu. O que mudou? Por que não cresceu? Por que não avançou? Observe as suas práticas, como eu estou observando a minha. Graças a Deus, o Espírito Santo é aquele que traz constrangimento, sem trazer vergonhas. Ele nos constrange em amor, para que nós olhássemos as nossas práticas, ou eu mesmo olhe para dentro de mim, nas minhas práticas, e veja os meus erros. Porque a trave que está no meu olho não vai deixar eu ver o seu. Mais uma vez, Deus vem dizer para mim: cuida da tua vida. Se você está de pé, veja que não caia. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, do ensinamento que você está dando. Como? Falando? Não, também vivendo. Perdão se a palavra está sendo dura, eu não quero ser duro, mas eu não vou amaciar o pecado como Deus não amacia. Fogo consumidor da parte do Senhor, amados. Nós não estamos vendo muitas coisas acontecerem no reino do Espírito. Imagina, uma manifestação do Espírito de Deus dentro do ambiente da igreja com a pessoa toda errada. Ananias e Safira foi pouco. Intenção errada. Vocação errada.
calçar o chamado de o sapato de um chamado errado. Vai dar errado. Não seja eu e você aqueles que vão substituir a sabedoria de Deus pela sua expertise. Deus é mais desenrolado, Deus é mais sabido, Deus é mais esperto, mais capaz de fazer com que a gente acerte o alvo do que nós mesmos, por mais bem intencionados que sejamos. E eu já ouvi isso como ditado popular: o inferno está cheio de boas intenções. Pessoas que eram bem intencionadas, mas estavam sinceramente erradas. Pessoas sinceras, né? Mas sinceramente erradas nas suas ações, nas suas palavras, nas suas atitudes, que perderam-se no meio da vida. Aleluia. Ele nos livrou do pecado e da morte com a lei da vida. Isso quer dizer que tem proposta em Deus para crescimento, para avanço, tudo isso. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 4. O espírito da fé. Aleluia. Paulo falando sobre isso. Pegue, e tem um livro do Charles Capps, Scott Webb, isso mesmo. Agarrando o espírito da fé. Eu aconselho você a buscar essa literatura, porque a visão do verbo da vida é literalmente andar na prática da fé. Povo da fé, conhecida a palavra da fé, até no símbolo do ministério fala-se da palavra da fé. É justamente falando sobre isso aqui, crendo com o coração e falando com a boca, expressando a fé. Paulo diz no capítulo 4, versículo 13, temos, portanto, o mesmo Espírito. Qual Espírito? O Espírito Santo. O mesmo Espírito que ungiu Jesus de Nazaré. Com fogo, com poder, com capacitação. É esse Espírito que é o Espírito da fé. E nós recebemos dele, amém? Temos, portanto, o mesmo Espírito da fé, de fé, como está escrito. Lá em Salmo 116, versículo 10. Eu criei. Por isso é que eu disse, o salmista diz assim, mas aqui ele diz, eu criei, por isso eu falei. E nós? O que fazemos? Isso é uma pergunta, amados. E nós, o que fazemos? Você crê? Se você crê, você fala. Faltam 8 minutos ali para encerrar a ministração, mas eu creio que até aqui vai tudo bem. Quem tem metas para esse ano aqui? Você crê que é possível alcançar? Algumas são metas altas, sim ou não? Que precisa de ligações, conexões espirituais e naturais para serem alcançadas, amém? Sabe, estamos falando sobre a verdade, estamos buscando a verdade, e amados, eu vou dizer para você, todos os dias, e nesses últimos dias principalmente, sendo tentado a murmurar, sendo tentado a julgar mal, sendo tentado a suspeitar de ações, mas Deus é fiel, e Ele já previu essas situações e nos deu a sua palavra, porque o verdadeiro amor, que é o amor do tipo de Deus, que é o amor que foi derramado no nosso coração, não suspeita mal, não anda inconvenientemente, não julga de maneira errada, não anda com dissensões, ciúmes, divisões. Entenda isso, eu estou crescendo e você vai crescer também. Eu não vou crescer sozinho nessa parada, se eu puder, dentro da maneira mais simples possível, despertar em você o desejo de crescer e você ser melhor do que eu estou aqui para torcer. Mas não se preocupe, se eu ver você errando, eu vou falar do seu erro com você, literalmente, para que você pare com o erro e volte para ser assertivo. Fica de pé e vamos fazer algumas declarações de fé, porque nós recebemos o mesmo espírito da fé, e com essas metas que Deus mesmo colocou como um projeto diante de você,
Saiba, amados, você não pensa por si mesmo, não é que você seja, me perdoe a palavra, que eu não consigo dizer outra, uma pessoa sem cérebro, sem conseguir pensar, você é um ser pensante. Foi Deus quem deu esse cérebro para você e te fez assim. Mas saiba que nossa capacidade e suficiência vem de Deus. E tudo que é projeto bom de crescimento e de avanço, foi Deus quem coloca diante de nós o desejo de assim realizar. Porque Ele quer que a gente ande em lugares altos. E eu creio em nome de Jesus, que a sua fé deve ser liberada com a sua palavra, com a sua boca, a sua digital. No reino do Espírito é a sua palavra, a sua voz. Abre ou fecha as portas diante de você. A sua fala, a sua língua pode dar poder de construção e elevação disso ou de destruição e literalmente sumir com aqueles projetos que Deus tem. E depois não faça de maneira nenhuma uma declaração dizendo foi Deus que não quis. Talvez não tivesse sido o projeto de Deus para a minha vida. Nunca faça isso. Nunca. A falta de resultado humano é vontade divina. A vontade divina é que o homem seja próspero e abençoado, frutífero. Se você não sabe disso, leia Salmo 1. Vai dizer como vai prosperar. Josué 1,8 vai dizer como prosperar. Tendo sempre a palavra diante de nós. Porque Ele quer que a gente cresça. Palavra tem que ser dita. Tem que ser falado. Ah, mas eu não vou dizer meus sonhos para muita gente, né? Não conte as coisas para todo mundo. Mas fale a sua fé. Como é que você vai querer dirigir um Boeing 437, seu particular, gasolina paga, sua garagem, seu hangar, né? Suas coisas, se você nunca disse que vai estar lá? Alguém já nos explicou tantas vezes aqui, se seus olhos conseguem ver, seus pés, se você crê que vai estar lá, vão chegar até lá. Mas você precisa dizer, eu vou viver, eu vou chegar até lá. Eu vou fazer isso do jeito que você projeta o seu dia para amanhã. Segunda-feira, dia de trabalho. Eu preciso preparar o meu almoço aqui, meu café da manhã assim, tal, porque assim que acordar, eu vou acordar tal hora, eu vou tomar meu lanche assim, vou fazer assim, vou sair tal hora para começar tal hora. Você não planeja assim? Planeja a sua vida em Deus. Esse ano, eu creio em nome de Jesus, você crescendo na prática e conhecimento da palavra, avançando naquilo que você mesmo declarou para avançar. Eu declaro portas abertas, conexões espirituais e naturais. Pessoas que vão olhar e lembrar do teu nome e dizer, eu preciso dela, eu preciso dele. Esse é o ano que Deus abriu diante de você. E não vai ser o sistema de governo que vai te lembrar. Vai ser o reino dos céus. O sistema dos céus vai lembrar do seu nome. Existe um tempo onde Deus exalta. Existe um tempo onde Deus faz com que Mardoqueu saia da cinza, do saco e coloque para ser apresentado como aquele que vai ser dito diante do povo. É assim que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Deus, em nome de Jesus, nós cremos que a Tua palavra é a verdade. Nós cremos que ela está estabelecida diante de Ti, mas também diante de nós como um memorial. E a Tua palavra diz que há diante do Senhor um memorial daqueles que falam algo a respeito do Deus Altíssimo. Oh Senhor, o Senhor vai se mostrar forte, poderoso, glorioso e gracioso, trazendo o desejo do coração para aqueles que se aliam a Ti, para aqueles que se submetem à Tua vontade. E eu creio, 2023 só está começando, só estamos na metade desse mês. Coisas grandes, poderosas, maravilhosas da parte de Deus estão por vir. O melhor de Deus está à nossa frente. Essa terra mana leite e mel. Nós vamos vencer os gigantes, nós vamos destruir os inimigos e vamos conquistar as cidades fortes, porque o Senhor é conosco, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso Rei dos Reis. O Senhor ainda é poderoso nas batalhas. O Senhor é aquele que vence as nossas guerras. O Senhor é aquele que nos protege. Aleluia, debaixo das suas asas. Nós estamos seguros, providos, protegidos, Pai. E diante de nós está o nosso sucesso. Em Deus vamos avançar a passos largos, rápido e fácil para a glória do Teu nome. Eu declaro, Pai, portas abertas, emprego, vistos internacionais, portas de empresas
estaduais, Pai, municipais, seja qual for, seja também para empreendedores, começando o seu negócio próprio, sendo rápido, fácil, o devorador, nós repreendemos no nome de Jesus, o destruidor também, nós repreendemos em nome de Jesus, espírito de morte, fora, aleluia, de Pernambuco, fora de Vitória, fora da nossa igreja, na nossa casa, opera a lei de vida, aleluia, liberdade para o povo de Deus. E nós clamamos pela nossa nação, nós clamamos pelo governo federal, instituições que hoje estão tão bagunçadas, Pai. Nós cobrimos cada um deles com fé, com amor e com oração, e declaramos que a espada divina de justiça esteja sob a bandeira do Brasil, guardando essa nação, que não venha ter nenhuma desordem, nenhuma bagunça, mas o Senhor, que é Senhor dos exércitos, o general dos generais, cobrindo a nossa nação com zelo, com amor, com cuidado. Pai, e nós declaramos que essa guerra espiritual que se levantou sobre a nossa nação já é falida para o lado do inferno. Não haverá palavras de maldição sobre a nossa nação, não haverá praga sobre a nossa nação, na nossa casa haverá justiça, cântico e louvor, porque na casa do justo há júbilo, a dança de celebração. Pai, a crise não vai nos afetar, a inflação não entrará na casa do justo, e tudo que é nosso prosperará, avançará, crescerá, e não haverá nenhum doente, nenhum infértil, nenhuma mulher que não seja capaz de gerar filhos, que seja também capaz não só naturais, mas espirituais. E eu declaro sobre a Igreja Verbo da Vida Vitória, Pai, junto com meus irmãos, unindo a nossa concordância conforme a Tua palavra diz, essa igreja é próspera, crescente, que avança no propósito de Deus, uma igreja que vê o evangelismo como algo verdadeiro, oficial, uma ordenança do Senhor, para conquistar essa cidade, para conquistar os perdidos, saquear o inferno e povoar os céus. Pai, nós cremos que nenhum dos nossos parentes morrerão sem salvação. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa adoraremos ao Senhor. Eu e a minha casa seremos para louvor da glória de Deus. E a nossa família, os nossos entes queridos, crescerão no conhecimento de Deus, florescerão na casa do Senhor, e nos seus átrios serão como carvalhos de justiça, plantados para a glória de Deus. Você crê nisso? Diga: eu e a minha casa somos exatamente assim. Como Deus disse, assim eu sou. Em nome de Jesus.